Bom dia, falando em bom dia, chegando agora um novo sucesso aqui na programação. Lipa Padarim e o Pregador. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, turma maravilhosa, grandes ganhos, grandes resultados. Quem realmente vai compartilhar seus ganhos aqui? Vamos lá, apenas 5 pessoas para compartilhar, vamos lá. Legal, grandes resultados extraordinários. Como foi o dia de ontem, gente? Foi bom? Foi bom? E hoje ele vai ser melhor ainda. Melhor ainda. Ok? Nosso segundo dia, nosso treinamento para ministrante, poder da ação. Muito obrigado para todos aqui, viu? Vamos lá? E vamos começar nosso dia falando sobre o quê? Comunique-se. Fala assim, ó. Comunique-se, fala. Comunique-se. Olha para o seu amigo e fala assim, ó. Comunique-se. Vai, fala bem assim para ele. Comunique-se. O que você realmente tem comunicado na sua vida? Sinceramente, o que você tem comunicado na sua vida? Olha só, linguagem é o meio pelo qual exprimimos nossas ideias, nossos sentimentos, nossas vontades, a nós mesmos e as outras pessoas. Se a linguagem não é eficiente, a comunicação não pode ser efetiva. Olha só esse texto da Bíblia, gente. Lá em Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra e Deus disse, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja uma expansão por meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim o que? Foi. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê o quê? Fruto segundo o quê? A sua espécie. Nesse texto bíblico, gente, primeiramente, ele é o quê? É emitido um comando verbal. Um comando verbal. Para o quê? Para que exista, para trazer existência aquilo que realmente não existia. Sim ou não? E Deus usa o poder da palavra para criar. Ele não apenas pensa ou quer, mas ele usa o poder da palavra o quê? Para criar. Haja. Haja. Traga existência. Seja feito isso, aquilo. E ele vai clareza naquilo. Eu realmente acredito muito no poder da palavra. Eu e minha família nós temos isso, uma verdade muito intrínseca dentro de nós. O quanto que a palavra, ela gera o quê? Transformação. E hoje nós vivemos 100% daquilo que nós falamos. A questão é, o que realmente você tem falado? O que realmente você tem comunicado? O que você tem realmente criado na sua vida? Um mundo de paz, de harmonia? Ou um mundo de destruição, de guerra? Você tem criado um lar de amor, de cumplicidade, ou um lar onde a paz não reina? O que você tem criado no seu casamento? Um casamento extraordinário, fantástico, ou um casamento destrutivo, onde não há amor, não há cumplicidade? O que você tem criado da sua empresa? Quais são as realidades que você tem trazido à tona? Fala para mim, compartilha com o seu amigo. O que você realmente tem dito? Abre o seu coração para ele. E fala para ele o que você tem se alimentado, o que você tem criado, qual é a realidade que você tem trazido para a sua vida. Compartilhou com o seu amigo? Compartilhou com o seu amigo? Um novo padrão linguístico. Um novo padrão linguístico. Tem aquele experimento do Masaru Emoto, que ele fala sobre a questão das águas, que ele mostra aquele vídeo onde ele faz o experimento e quando você fala, chegava na água, assim, água boazinha, água linda, água límpida, você é maravilhosa, e elogiava. E chegava na outra água e falava todas as atrocidades de palavra para outra água. E ali ele conseguiu perceber que a água que você declarou boas palavras, sabe o que aconteceu? Ela estava límpida, ela estava bonita, estava cristalino, enquanto a outra começou a escurecer. Sinceramente, qual é o padrão linguístico que você tem trazido na sua vida? O que você tem aberto os seus lábios, sua boca para falar o quê? Para decretar o quê? Sinceramente, o quanto que realmente você tem feito diferença na sua vida e semeando coisas boas, continuamente semeando coisas boas. E você sabe que quando você semeia, você está aqui colhendo. O que realmente você tem colhido na sua vida? Sinceramente, o que você tem colhido na sua vida? A palavra transforma o quê? A realidade. Lembra que eu falei para você do experimento do Masaru Emoto? É isso.
A palavra transforma a nossa realidade. Qual é a sua realidade? Sinceramente, qual é a sua realidade? A palavra ela transforma o que é a nossa realidade. Agora eu quero mostrar os vídeos, sabe o quê? Os Trapalhões, olha só. Junho de 2008, ou seja, junho deste ano, do ideia de voltar a trabalhar juntos, na turma do dia. E se eu te disser que o retorno dos dois, a morte de Zacarias e a morte de Mussum, já havia sido previsto por eles há 25 anos atrás. Então, assim, qual é a qualidade das minhas palavras? O que realmente eu tenho proferido? Responda ali na página 32 da sua apostila, as PPS que falam sobre isso. Padrão linguístico é a repetição sistemática do mesmo conjunto de palavras, frases e falas que dizemos audivelmente e verbalmente, como também as falas e os pensamentos mentalizamos como verdade sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos rodeia. Quando nós criamos esse padrão linguístico, nós estamos repetindo continuamente tudo isso, e nós estamos fazendo o quê? Colhendo isso na nossa vida. Comunicar amor, não o amor sentido ou pensado, mas o amor comunicado em atos, palavras e ações. Amor comunicado verbal e não verbalmente. O amor comunicado que altera a psique, a matéria e a própria realidade ao redor de quem que comunica. Essa comunicação pode mudar a sua sorte, pode blindar você, a sua família, o quê? E os seus negócios e sua carreira. Fundamentos da perfeita linguagem do amor. Trazer o quê? Pertencimento, a importância, significado e distinção. O pertencimento, ele mostra para os outros, o seu redor, o que eles que não estão sós no mundo. A importância revela o quanto o outro é o que é importante, traz a importância do outro. O significado, perceber e comunica o significado de si e dos outros. A distinção faz os seus pares se sentir únicos e quê? Diferentes. E quando eu trago toda essa estrutura de conteúdo, eu levo o quê? Transformação para a vida das pessoas. Comunicando em atos e palavras e ações. Trazendo diferença para a vida das pessoas, trazendo relevância a ela, a importância de vida. E quando eu faço isso, eu gero transformação, não somente na minha vida, mas na vida das pessoas. Olha só essa tabela. Na nossa apostila, página 34. Pertencimento. Qual pertencimento você tem trazido para o seu casamento, para os seus pais, para os seus filhos, pessoas próximas, alunos, colegas de trabalho? Sinceramente, o quanto que ele tem sido importante para você, o quanto que você tem trazido significado, transformação e distinção, e você vai pontuando isso aqui. Soma total. Preencha essa ferramenta. Vamos lá. Ok? Compartilha com o seu amigo. Compartilha com o seu amigo. Traz importância, relevância para o seu anjo aí do seu lado. Quando o amor não funciona, olha esse texto bíblico. Amarás a teu próximo como o quê? A ti mesmo. O quanto que verdadeiramente você se ama. O quanto que verdadeiramente você se preocupa com você, em ter bons relacionamentos. Certa vez um cliente meu chegou para mim e falou assim: Marcos, meu Deus do céu, eu tenho que chegar em casa, louça tudo suja, casa tudo sujo. Eu não sei o que falar mais para minha esposa. Aí eu olhei para ele e falei assim: o quanto que realmente é importante você ter um casamento maravilhoso. E você lavar a louça para sua esposa quando você chegar, mesmo cansado. Quanto que isso é importante para você? Porque eu até entendo que ela fica em casa, mas você sabe o que é o trabalho de uma pessoa que fica em casa? Como que é desgastante o trabalho de uma pessoa que fica em casa?
Quanto que você é merecedor de ter um casamento maravilhoso e fazer uma surpresa de amor para sua esposa, lavando a louça, limpando a pia para ela, cozinhando para ela. Traz essa importância para ela. Você vai revolucionar a sua vida, você vai revolucionar seu casamento, porque você primeiramente tem que sentir o quê? Merecedor disso. Merecedor. Quais decisões que você toma hoje em cada uma dessas categorias que você colocou aí? Compartilhe com o seu amigo. Todo mundo já preencheu? Vamos para o nosso exercício? Todo mundo também recebeu o elastiquinho? Vamos mudar agora esse novo padrão, esse padrão negativo, e colocar um padrão de sucesso na nossa vida. Conduzir a nossa mente a criar novas conexões, criar novas crenças. Todo mundo pegou o seu elastiquinho? Vamos lá? E você, o que você vai fazer? Você vai pegar a palavra, você vai pegar o padrão negativo e você vai falar e você vai soltar o elastiquinho, gerando o quê? Uma certa dor na pele. Não vai machucar, gerando uma certa dor na pele. E você vai falar 7 vezes o novo padrão linguístico. Tá ok? Vamos lá? Vamos pegar um exemplo aí? Vamos lá. Dinheiro não dá em árvore. Olha o exemplo. Vamos lá. Dinheiro não dá em árvore. O que você vai fazer? Soltou. Não sentiu uma certa dor. O que você vai falar? Eu sou próspero financeiramente. Eu sou próspero financeiramente. Você vai falar isso durante 7 vezes. Vai repetir isso. Tá ok? Se tiver outro padrão linguístico na hora financeira, você vai lá soltar e falar durante 7 vezes. Criando o quê? Um novo padrão, uma nova comunicação. Tá ok? Todos pegaram? Todos pegaram? Ok. Parabéns. Sucesso e transformação na sua vida por isso. Linha de losada. Fala comigo na página 40. Linha de losada. O que é linha de losada? Elogiar. Elogiar. É comprovado cientificamente que você consegue mudar a estrutura de uma pessoa, você fazendo o quê? 3 elogios para ela. Você fazendo 3 elogios para ela. Você vem confrontando ela com a verdade e faz mais 3 elogios nela. Você quer ter grandes resultados na vida de uma pessoa? É você fazer isso. Trazer 3 elogios, fazer a correção, confrontando com a verdade, sempre com a verdade, e finalizando com o quê? Com 3 elogios. Olha só a apostila na página 40. Pega esse exercício aí. Fala comigo, questione. Fala comigo, questione. Qual foi o nosso primeiro tema aqui, gente? Vamos lá? Muito bem, muito bem. E o 6º é questione. Vamos lá. Sua mente responderá a todos os questionamentos que você lhe fizer, mas primeiro faça-os verdadeiramente. Depois apenas relaxe, pois as respostas que virão. Sinceramente, o quanto que você tem questionado a sua vida? Sinceramente, o quanto que você tem questionado os seus resultados? Você se questiona como pessoa? Como profissional, como marido, como esposa? Você tem buscado questionamento? Boa parte da minha vida, o que me atrapalhava, sabe o que era? As minhas verdades. As minhas verdades me distanciavam de ser uma pessoa maravilhosa, de ser uma pessoa que fazia diferença na vida de outras pessoas. Sinceramente, o quanto que você tem feito se questionar os seus resultados? Será que realmente você é uma boa esposa, assim, como você tem falado que você é? Será que realmente você se tem questionado como profissional? Sinceramente, o quanto que você realmente tem se questionado, buscado uma diferença na sua vida, para ter o quê? Grandes resultados. O que mais me prejudicou não foi o que eu sabia, e sim o quê? Não foi o que eu não sabia, sim o que eu sabia. O que eu sabia foi que me distanciou das minhas verdades, daquilo que era melhor para mim, me distanciou de pessoas. Eu tinha tantas verdades
Incerteza dentro de mim que não havia espaço para aprender mais nada. Será que esse não é o seu caso hoje? Sinceramente, será que hoje não é o seu caso? Você tem tido resultados ruins? Será que não são suas verdades que têm distanciado você? Como o seu HD estivesse cheio de programas ineficientes e não liberasse espaço para o quê? Outras programações de melhor qualidade. O quanto que realmente você tem vivido isso, sinceramente? Fazendo com que suas verdades tenham impedido você de alcançar coisas extraordinárias na sua vida. Sinceramente, o quanto que realmente você tem se direcionado a fazer parte da comunidade das pessoas que realizam. E se você não se questionar, fazer com que suas verdades sempre realmente eclodam e distanciem pessoas, você nunca vai ter resultados eficientes. Saber fazer perguntas é muito mais importante do que saber o que pedir. Quantas mulheres pediram o marido depois de que ele apareceu, elas viveram os dias mais infelizes de suas vidas? Quantas pessoas pediram riqueza e depois que ela veio, a felicidade e a paz do Espírito se foram? Quantas pessoas hoje estão buscando algo extraordinário nas suas vidas? Mas só que esse extraordinário, elas não estão se questionando. E tudo isso que ela mais quer na vida dela tem totalmente distante do que dos seus valores. Você se questiona quais são os seus valores? Se isso realmente, esse negócio, essa profissão, esse contrato, ele realmente vai estar o quê? Alinhado com os seus valores? Eu conheço história que é dita pelo Paulo Vieira, que uma de suas clientes queria uma casa dos sonhos. Quando ela conseguiu, sabe o que aconteceu? Começou a viver os momentos mais infelizes das suas vidas. Porque o valor família estava sendo o quê? Afetado. O quanto que realmente hoje você tem buscado coisas extraordinárias na sua vida? O quanto que realmente você tem buscado, se questionado para que viver o melhor? Viver o melhor. E você vai ver que muitas vezes portas, quando você começar a se questionar, você vai entender que muitas vezes portas vão estar fechadas para você. Porque aquilo ali está te livrando de coisas grandiosas. Qual é a sua maior certeza? Sinceramente. Qual é a sua maior certeza? Qual é a sua maior certeza? Talvez ela é que tenha impedido você de viver o melhor da sua vida. Uma vida não examinada, ela não vale a ser o quê? Vale a pena o quê? De ser vivida. De ser vivida. Se eu não começar a questionar a minha vida, saber como que eu estou caminhando, como profissional, como líder, como executivo, como pai, como esposa, eu nunca vou ter grandes resultados. Eu só vou começar a fazer diferença na vida de pessoas quando eu começar o quê? A me questionar. Que vai me levar a ter resultados extraordinários. Extraordinários. Será que realmente eu sou um bom marido? Será que realmente eu sou uma boa mãe, assim como eu digo que eu sou? Será que eu sou uma boa esposa mesmo, como eu acredito ser? Será que eu sou um bom funcionário, tão bom assim como eu acredito ser? Será que eu sou um empresário mesmo, como eu acredito ser? Será tão bom mesmo? Será que eu sou tão bom mesmo? E quando eu começo a fazer essas perguntas, eu começo o quê? A me mobilizar, a me questionar, a se tornar uma pessoa o quê? Questionadora. Questionadora. Olha só, vamos qualificar nossas perguntas. Primeiro, o que essa pessoa me aconselhou melhor para mim? Sim ou não? E começar a avaliar o que era de fato o melhor para mim. E começar a fazer o que? Perguntas. Me questionar, me balizar, me direcionar. Ter arsenal de dentro de mim. Por isso que nós mostramos muitas vezes uma estrutura do auto-coach que leva a pessoa realmente a ter resultados extraordinários. E quando eu começo a me questionar, começo a qualificar as perguntas dentro de mim, eu me direciono o quê? A ter grandes perguntas, que vai me levar a pensar, que vai me levar a agir, a esmiuçar, a qualificar essas questões dentro de mim. Olha só essa pirâmide do sucesso. Uma pessoa que não se questiona, ela não tem sucesso nenhum na vida. Uma pessoa que mal se questiona, ela tem pouco sucesso. Uma pessoa que se questiona bem, ela começa a ter o quê? Sucesso. E super questionadores. Fala para o seu amigo, super questionadores. Eles têm o quê? Sucesso extraordinário. A questão é, quem é você nessa pirâmide? Uma pessoa que mal se questiona? Ou uma pessoa super questionadora, que vai estar no topo da pirâmide? Eu quero que você esteja aqui, meu amigo.
Eu quero que você esteja aqui, se questionando, tendo resultados extraordinários, olhando para a sua vida e vendo o quanto que você realmente pode fazer de transformação e mudança na sua vida. A questão é, o quanto que você vai se questionar. Perguntas poderosas de sabedoria. Elas são o quê? Sempre orientadas para onde? Principalmente para o quê? Para o futuro. Orientados para a ação e para o quê? Para a reflexão. Orientados para a solução, orientados para metas e objetivos e orientados, sabe o quê? Para a autorresponsabilidade. Fazer autorresponsabilidade. Olha só as perguntas que tem dentro da sua apostila, que te levam o quê? E isso, quando você coloca essa estrutura dentro do auto-coaching, você consegue ter resultados extraordinários. As perguntas poderosas de sabedoria, PPS, fazem com que você pense e repense. Faça com que eu conduza, tenha boas respostas. Faça com que gere novas possibilidades dentro de mim. Crie um espaço de flexibilidade para a minha vida. E fornece respostas, soluções o quê? Poderosas. Olha só na página 42. E realize as 10 PPS que tem lá na sua apostila. Vamos lá. Vamos lá. Etapas do auto-coach. Etapas do auto-coach. Primeiro passo, definir o quê? O objetivo. O segundo passo, ter certeza de que o objetivo estabelecido, ele é o quê? Visualizável. Elaborar 35 perguntas que busque como, qual, quando, o que, onde, quem, por onde, de que maneira, entre sete, sempre repetindo o quê? O objetivo. E quando tem essa estrutura montada dentro de mim, com 35 perguntas, eu consigo me direcionar naquilo que realmente eu quero para a minha vida. Quarto passo, depois de elaborar as 35 perguntas focais, feche o caderno, passe 2 a 3 dias sem pensar nas perguntas ou no objetivo pretendido. Quinto passo, terminada a pausa de 2 dias, responda as 35 perguntas com riquezas de detalhes e comprometimento. Sexto, coloque as respostas em ordem de prioridade e execução, eliminando as que não convêm. Sétimo passo, depois de ter organizado e eliminado o que é relevante, você vai imprimir as respostas relevantes, transformando-as em um plano de ação informal. Oitavo passo, leia todos os dias suas respostas, o plano de ação, e vá cumprindo imediatamente ou agendando cada uma das tarefas para o quê? Para executá-las. Nono passo, mesmo que não faça sentido, leia em voz alta, audível, todo o seu auto-coaching. E isso você vai se direcionar a ter grande sucesso. Porque o mais importante não é você ter uma resposta, mas sim é ter perguntas que te levam a pensar, perguntas que te levam a agir. Grandes coisas na minha vida. Quando eu comecei toda a minha carreira de coach, treinamento, eu fiz, para cada treinamento que eu fiz um auto-coach, para que eu tenha grandes resultados. E tudo que eu fiz, eu acabei criando modelos para que eu tivesse grandes resultados. E isso acabou gerando uma diferenciação na minha vida. Na minha vida. Respira fundo. Respira fundo. Vamos lá, fala comigo, creia. Fala comigo, creia. Olha aqui, Audrey, 12 anos, Sibéria, Victor, 11 ou 12 anos na França, as meninas Kamala, de 8 anos, e a Mala, de 1 ano e meio na Índia. O que é isso? O que é isso? Nós temos um padrão mental. Nós temos um padrão mental. E vocês lembram daquela história lá do Mogli, o menino lobo? Aquilo ali, o que é real? Real aquilo ali. E essas pessoas foram a mesma coisa. Porque eles criaram um padrão mental. Sabe por quê? Porque eles cresceram o quê? Cresceram no meio de quê? De lobos. Eles mamavam em quem? Em lobo. Eles ouviam o quê? Lobo. Eles cheiravam o quê? Lobo. E viviam nisso, viviam no meio das florestas. E o comportamento deles estavam vivendo o quê? Da mesma maneira. E é dessa forma que nós criamos o quê? Toda a nossa estrutura aqui de crença. Nós vamos criando verdades dentro do nosso interior que venham gerar transformação. Que nem esse ar-condicionado que está aqui. Nós programamos o ar-condicionado para estar o quê? Em 19 graus.
Hoje eu consigo entrar no sistema desse ar-condicionado e fazer o quê? Alteração no sistema dele. Porque quando ele está 19 graus, ele aumenta um pouco para 20, o compressor vai lá, ativa e abaixa ele. Quando ele chega em 18, o compressor vai lá e ativa ele. Então, o sistema do software do ar-condicionado, eu consigo alterar. Eu consigo fazer aquela alteração. E daqui a 5, 10 anos, eu consigo fazer a mesma coisa. Ou senão, ele vai continuar da mesma forma. Daqui a 5 a 10 anos. Até que alguém vá e altere o programa dele. Agora, a minha vida, eu não sei. A minha estrutura financeira, eu não sei. O meu casamento, ele já está programado. A minha vida financeira, ela já está programada. A minha saúde está programada. A questão é, eu não sei em qual momento ele vai o quê? Mudar. E por isso eu preciso fazer o quê? Alterações na minha vida. Reprogramar crenças. Tirar crenças limitantes dentro de mim e me levar ao quê? A ter grandes resultados na minha vida. Resultados extraordinários. Que vai me levar a usufruir de algo fantástico e promissor. Olha só. Todos os quatro viveram em si isoladamente de humanos e foram adotados e criados por quê? Por animais selvagens. Desde muito cedo. E apresentavam comportamentos o quê? Selvagens. Crianças selvagens vivem completamente como os animais das florestas e desprovidos de condições de se adequar aos padrões sociais humanos. Tudo o mais que o indivíduo é se tornar capaz de fazer com que venha aprendizado de tudo que ele viu, ouviu e sentiu. Principalmente o quê? Ao longo da sua infância. As experiências adversas da infância, existem 3 tipos de prejuízos. Primeiro, quais são os problemas e doenças físicas que acabam gerando na vida de uma pessoa? Os problemas e doenças o quê? Emocionais. E os problemas sociais o quê? De comportamento. Sinceramente, o quanto que hoje as suas crenças têm te levado a ter resultados extraordinários. Cientificamente, alguns cientistas, eles defendem que a estrutura de crenças de uma criança era formada de 0 a 2 anos. Outros defendem que é de 0 a 7 anos. De qualquer forma, o que realmente foi conduzido na nossa vida? Qual foi a estrutura de crença reproduzida dos meus pais na minha vida? Com relação a dinheiro, a trabalho, a casamento. E essa estrutura foi gravada onde? Aqui dentro do meu sistema operacional. E eu não sei, se eu não transformar isso, a que ponto que isso vai estar gerando mudança na minha vida. E hoje, os resultados de comportamento é gerado isso na vida de pessoas. Sinceramente, como que nós estamos hoje trabalhando na vida dos nossos filhos, das pessoas que estão ao nosso redor? O que realmente, como o meu comportamento, a minha forma de pensar, de sentir, como tem sido direcionado isso? Como eu tenho direcionado a minha esposa, o meu negócio, meus profissionais? Experiências adversas na infância. O que deveria ser um sistema de adaptação para enfrentar uma ameaça foi repetido tantas e tantas vezes durante a infância dessa criança que deixou de ser o quê? Uma adaptação para enfrentar a ameaça e se tornou um vício na própria diversidade de suas moléculas e emoções. Sendo que em determinado momento da vida, essa estrutura ela vai vir à tona. Ela vai vir à tona. Teste esse. Pessoas, abusos físicos, abusos verbais, abuso sexual, negligência física, negligência emocional, relacionada a outros membros da família, tipo um pai alcoólatra, uma mãe vítima de violência doméstica, um membro da família na cadeia, um membro da família diagnosticado com doença mental e o desaparecimento de um pai, de uma mãe por causa de um divórcio, de uma morte, ou que um abandono. E tudo isso está o quê? Refletindo diretamente o quê? Na vida da pessoa. Os resultados que ela vai ter em determinadas áreas da vida dela vai vir à tona. E se eu não entender que eu tenho que reprogramar essas crenças na minha vida, essa pessoa vai crescer o quê? Emocionalmente o quê? Fraca. Quantas pessoas vieram até começar a fazer coach comigo, totalmente fraca emocionalmente. Fraca emocionalmente. E os resultados totalmente ruins, profissional, financeiro. Mágoas do passado, pelo abuso do pai, pelo abuso da mãe, pelo abuso de familiares. E hoje essas pessoas gozam de uma vida extraordinária e abundante por causa do estudo do coaching integral sistêmico. Na página 45, vai lá na página 45. Vai lá na página 45. E tem toda a estrutura na sua apostila.
Olha só, a relatação e pontuação do experiência adversa na infância do alcoolismo na fase adulta. Olha só, o alcoolismo, mais de 4 a mais pessoas resolveram com esse tipo de problema de alcoolismo. Relação entre a pontuação no teste do tabagismo na fase adulta. Hoje, 6 ou mais pessoas em relação com vício com tabagismo. Relação entre a pontuação dos testes no comportamento sexual de adolescentes. Relações sexuais antes do 15 anos. Mais de quase 25% ou mais de pessoas. Na gravidez na adolescência. Quase 30%. Paternidade na adolescência. Quase 30%. Tudo isso porque porcentagem de pessoas que tiveram problemas de saúde, comportamentos sexuais em adolescentes na infância, de adolescentes. Relação entre a pontuação e a depressão crônica, mas no homem é muito maior do que nas mulheres. Nas mulheres são muito maiores do que nos homens. A depressão. Então, quando você vê essa estatística, você vê que a depressão é muito mais comum nas mulheres do que no homem. A relação entre a pontuação dos indicadores de desempenho no trabalho. Você vê que é quase 20% absenteísmo, sérios problemas financeiros e problemas de performance. Então, a degradação que existe desses indicadores na vida das pessoas é muito grande. E os resultados são o quê? Totalmente transformadores. E a pessoa começa a viver o quê? Uma vida totalmente o quê? Debilitada. Totalmente debilitada. Olha só o suicídio. A idade, até 20 anos, mais de 4 pessoas por cento. E isso tudo o quê? Por questão da plasticidade neural. Tudo questão, esses resultados, você pode gerar transformação nele, sabe por quê? Pela plasticidade neural. Por quê? Porque a plasticidade neural, ela consegue gerar essa transformação de criar novas conexões. Porque se eu estava vivendo nessa estrutura, eu não consigo mais viver uma vida dissolutiva, repetir padrões dos meus pais, educação dos meus pais, pessoas que vinham viver o alcoolismo, isso consegue o quê? Ser transformado na vida de uma pessoa. Através do quê? Da plasticidade neural. E a plasticidade neural é a capacidade do cérebro de desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência de um comportamento do indivíduo, com determinados estímulos, mudanças na organização e na localização dos processos de informação que podem ocorrer no cérebro. E através da plasticidade que novos comportamentos são aprendidos e desenvolvimento humano torna-se o quê? Um ato o quê? Contínuo. Helenice Ferrari, ela fez essa pesquisa e entendeu que o ser humano ele consegue criar novas conexões, gerar novas estruturas através de exercícios o quê? Visuais. Por isso que a estrutura do culto estereocêntrico ele é revolucionário para que você tenha grandes resultados na sua vida. Plasticidade neural é o sinônimo de esperança e quê? E felicidade. Porque eu consigo transformar a minha vida, os resultados que eu tenho, em resultados extraordinários e que exponenciais. Para viver uma vida maravilhosa, uma vida desfrutada, uma vida extraordinária, curada emocionalmente, com a estrutura emocional diferenciada. Tudo que foi aprendido, eu consigo fazer agora, reaprender. Criar novas conexões no meu cérebro, chamado de quê? Plasticidade neural. Para que novos estímulos produzam mudanças, eles precisam o quê? Ser repetidos muitas e muitas vezes ao longo do tempo. Ou apenas uma vez, sobre forte impacto quê? Emocional. E somente nesse caso, a mudança é rápida. Por isso que a estrutura do método CIS é extraordinária. Ela vem revolucionando a vida de pessoas, levando a ter pessoas a ter resultados fantásticos. E nós, em criança é muito fácil nós o quê? Colocarmos essas mudanças. Porque a criança aprende o quê? Muito rápido. Agora, a estrutura adulto, você pode ver a estrutura do método CIS, que compartilha com pessoas, abaixa, levanta, senta, faz exercício. Por quê? Porque o adulto, ele precisa disso. A forma de aprendizado para o adulto ter grandes resultados é o quê? É dessa maneira. Ou sobre um forte impacto emocional. Por isso que a estrutura do método CIS são 3 dias de imersão, onde vai te levar a ter grandes resultados na sua vida, resultados exponenciais, e você vai usufruir de uma vida fantástica e abundante. Isso sim é abundância.
Isso sim é mudança, você tem a capacidade de mudar o estado que você está vivendo. Isso mostra como que o ser humano ele é transformador, ele consegue proporcionar transformação diferenciada na sua vida. Por isso que o coaching integral sistêmico, ele leva pessoas a ter o quê? Alta performance em suas vidas. Como? Através dos exercícios básicos, através dos exercícios rotineiros, reprogramando a mente da pessoa de uma maneira transformadora, para que aquela pessoa venha ter o quê? Resultados diferenciados. Olha só isso aqui, vamos lá. Aonde você estava às 10 horas da manhã do dia 3 de outubro do ano passado? Alguém sabe? Não vale no chute, nem exposições. Vamos lá, onde você estava? Dia 3 de outubro do ano passado, às 10 horas da manhã. Alguém sabe? Anota aí. Olha essa aqui, ó. Onde você estava às 10 horas da manhã do dia 11 de setembro de 2001? Aonde você estava? Todo mundo sabe disso? Todo mundo tem idade para isso aqui? Onde você estava? O Alex não sabe. O Alex não sabe. Que ele só tem 17 anos. Mas você, onde você realmente estava? No atentado de 11 de setembro? Nas Torres Gêmeas? Todo mundo sabe? Olha só a estrutura do indivíduo, a estrutura de competências emocionais de quem a identidade de uma pessoa, de quem realmente ela é, a questão de capacidade dela e de merecimento dela, a estrutura de crença do ser, de quem realmente você é. A nossa crença identitária vai determinar o quê? Como os nossos relacionamentos com nós mesmos. Isso você pode pegar na sua apostila. Vai determinar quem realmente é você nos relacionamentos com você mesmo. E você entender toda essa estrutura de capacidade, de transformação de quem realmente você é. E com isso, a sua crença do fazer, a crença de capacidade. A crença de capacidade é determinada pelo que você acredita ser o quê? Capaz de fazer. Eu vejo pessoas muito inteligentes. Tem um amigo meu de São Paulo, é uma pessoa muito inteligente. É uma pessoa que em tecnologia ele entende muito. Mas só que ele não se sente capaz de concorrer com outras pessoas. Ele se sujeita àquilo que, sabe o quê? Aquilo que pagam para ele. Ele é tão abalado na estrutura da identidade que ele é, que acaba o quê? Afetando a capacidade dele. E com isso, ele não se sente uma pessoa merecedora de ganhar muito bem, de se despontar no mercado de trabalho. Olha só, crença do ter ou crença de merecimento. As três maiores características de uma pessoa com crença de não merecimento são perder, não terminar o que começou e depois de tudo isso, recomeçar. O quanto que realmente você tem trafegado na sua vida. De identidade, naquilo que você é capaz, naquilo que realmente você é capaz de fazer e naquilo que realmente você sente o quê? Merecedor. O quanto que você tem vivido isso? O quanto que você tem colocado seu foco, energia em cada um da ponta desses pilares e gerando transformação de crenças que vai ter que te levar a resultados extraordinários. Conquistar são os três resultados possíveis de quem subverte a ordem natural do indivíduo. Conquistar o ter, porém se tornar o infeliz. Nunca conquiste o ter, vivendo uma busca desenfreada e fatigante. Quando conquistar o ter e chegar ao topo do merecimento, vem a queda brutal. Porque muitas pessoas querem ter muita coisa para ser alguém. Sinceramente, o quanto que você realmente tem buscado coisas na sua vida? Buscado ser, buscado fazer e buscado ter. Vai na sua apostila. Vai na sua apostila. Vai lá na sua apostila. Vai na sua apostila. Todo mundo anotou? Respira fundo. Respira fundo. Agora eu vou pedir para que todos vocês façam um desenho, peguem uma folha em branco, façam um desenho, que nós vamos fazer um exercício extraordinário. Um exercício extraordinário. Faça o desenho. Faça uma visão da extraordinária, do que realmente você quer para a sua vida. Nós vamos fazer uma ferramenta chamada Swift 360.
Todos fizeram. Vou pedir para que você afaste suas cadeiras, pedir ajuda dos monitores para ajudar a afastar as cadeiras, para que nós venhamos ter espaço para fazer esse exercício. Ok? Muito bem. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso treinamento. Chegamos ao final do nosso treinamento. E eu quero que você compartilhe com o seu amigo. Qual a decisão que você toma hoje nessa vida? Qual a decisão que você vai tomar para começar a partir de hoje a ter grandes resultados? A fazer de 2019 o melhor ano da sua vida até então. A fazer de 2019 um sucesso na sua carreira, como coach, como empresário, como executivo, como gestor. Fazer diferença na sua família, no seu negócio. Qual a decisão? Pega o seu anjo e compartilha com essa pessoa. Quais são as decisões que você vai tomar? Vamos lá. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Sucesso na vida de vocês. Um abraço.